Eu sou Bruna Lavinas, especialista em estomatologia, OPNE e OH. Bom, algo bem importante é sobre a prevalência da emergência também nos procedimentos odontológicos. Sim, até hoje ainda temos mais emergências em procedimentos cirúrgicos, mas não se engane não, colega. Em limpeza, profilaxia, raspagem, restaurações, as emergências também ocorrem. E olha que interessante, é muito comum na equipe auxiliar também, e às vezes até no acompanhante do paciente. Isso me faz lembrar algumas histórias. Por exemplo, eu já tive um paciente que convulsionou numa profilaxia. O paciente tinha epilepsia, algum estímulo a mais foi feito e o paciente teve uma crise convulsiva. Eu já tive uma paciente com transtorno de ansiedade e hoje, gente, depois da pandemia, vocês sabem que é muito comum os transtornos de ansiedade. Não sei se você sabe isso, mas o Brasil é campeão em ansiedade. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa onde nós ganhamos esse primeiro lugar. São mais de 18 milhões de brasileiros ansiosos. Em depressão ganhamos em segundo. Isso fica para outra aula, outro dia, né? Mas o que eu quero falar sobre isso? Que eu já tive uma paciente, tem um fato que eu não converso muito, eu sou ortodontista também, mas é um outro assunto também. Eu já tive uma paciente com um transtorno de ansiedade que realmente precisou fazer um tratamento ortodôntico. E a paciente teve uma crise de ansiedade na minha cadeira, colando o bracket ortodôntico. Então, é claro, gente, que eu também já tive pacientes em cirurgia, que eu já tive, por exemplo, hipoglicemia, eu já tive síncope, eu nunca tive uma parada cardiorrespiratória, mas eu tenho alunos, amigos que me contam de situações. Então, é algo que também acontece. Mas eu confesso para vocês que na minha casuística eu já tive mais emergências médicas em procedimentos não cirúrgicos do que cirúrgicos, acredita? Porque talvez seja a minha maior rotina. E uma coisa também que eu acho bem interessante, eu trabalho muito com pessoas com deficiência, então eu tenho muito esse contato direto com o familiar, com o acompanhante, E eu já tive familiares que realmente tiveram síncope e hipoglicemia dentro do meu consultório odontológico. Então, estejam atentos. Às vezes não vai ser só o paciente, mas quem está ao seu redor. Por isso que é importante uma equipe treinada. No meu consultório, na minha empresa de home care, até a minha secretária, que atende o telefone, que faz um serviço maravilhoso, ela é treinada com a gente, sabia? A minha equipe passa por treinamento, a empresa custeia isso e leva todo o funcionário da minha empresa, porque isso é muito importante. Então, fica aí a dica também, você fazer treinamentos com a sua equipe. Então, é algo que é bem interessante, tá bom? Bom, uma coisa assim que eu gostaria de frisar, e eu vou estar fazendo uma aula para vocês, os equipamentos, a estrutura do consultório também. Então, eu vou bater alguns pontos aqui, mas a gente vai estar aprofundando ao longo. Bom, o mínimo é você ter pelo menos os aparelhos para checar sinais vitais, começando do mínimo, tá? Nem estou falando de emergências ainda, mas tem que ter, certo? Então, um aparelho de pressão arterial, oxímetro, termômetro, glicosímetro. Gente, glicosímetro é muito importante, tá? Porque o glicosímetro vai fazer o grande diagnóstico diferencial, por exemplo, entre síncope e hipoglicemia. É muito importante ter. É o básico do básico. E é algo super barato. Gente, eu tenho uma aula que eu amo, que é explicando cada equipamento, para cada faixa etária. Isso aí também prometo para vocês. E aí, além disso, o que é mais importante também você ter? Estou falando do básico, investimento inicial. Um cilindro de oxigênio no seu consultório, de 3 a 5 litros. Na Medical Innovation, por exemplo, vocês podem entrar em contato para ver se algum equipamento desse eles também podem te ajudar e fornecer. O oxigênio, eu sugiro a você comprar ele já, o kit completo, para que você tenha o manômetro, você tenha ali a máscara facial, o catéter nasal. Eu sempre falo, não adianta comprar o oxigênio, deixar ele vazio, na hora da emergência não ter oxigênio no cilindro e não estar montado também, porque às vezes a pessoa compra e deixa ele lacrado. Na hora da emergência, a gente até abrir, montar tudo, botar um umidificador, conectar o catéter, o chicote, não vai dar certo, certo? Então, equipamento de emergência, gente, também é à vista, é no local. Eu tive um instituto para pessoas com deficiência, a gente fez uma prateleira
acima, que ficavam todos os equipamentos de emergência. Eu vou mostrar para vocês também depois um carrinho de emergência super legal que a gente também tem na Medical Innovation. Bom, além disso, algo também que é super bacana você ter é um ambu adulto e um ambu infantil. É importante também. Além disso, né, uma caixa de emergência com seringas, agulhas e as drogas corretas, né, para você utilizar. Também acho legal você ter no seu consultório um espaçador para você aplicar, por exemplo, um sabutamol, como a Aerolim, às vezes um corticóide também, né? Então é bem interessante, tá? Isso é o básico do básico, certo? E algo também que é um investimento maior, tá? É o desfibrilador, mas que tem que ter, tá? É importante que tenha também. E aí, gente, uma coisa também que eu queria perguntar para você. Se acontecer uma emergência médica agora no seu consultório, certo? Para qual número você vai ligar? Você sabe o número do SAMU? Não confunde com a polícia não, hein? Nem com o bombeiro. É 192. Você liga para o 192 para o SAMU. Gente, eu amo o serviço público, eu sou professora de universidade federal, né? Então eu atendo a população, mas nós sabemos que o nosso país é muita gente, né? Então eu já precisei do SAMU em mais de um local no Rio de Janeiro. E, infelizmente, naquele momento ele não conseguiu chegar. Então, uma dica valiosa que eu dou, essa dica de milhão, que você tenha um contato de emergências médicas, de resgate no seu consultório. Então, por acaso, se acontecer do SAMU não conseguir chegar com tanta rapidez porque existiram outras emergências, né? Você vai ter aquele telefone daquele serviço de resgate, né, para buscar o paciente no seu consultório. Uma vez aconteceu uma situação comigo que me marcou muito. Foi a avó do meu marido, né? A avó do meu marido já tem uma certa idade. Ela caiu em casa. Nós morávamos no 4º andar e ela morava no 12º andar. E aí ela caiu. Isso que ela caiu, né, interfonaram para minha casa, estava eu e meu marido em casa, e a primeira coisa que nessa queda, ela teve um sangramento bem considerável, né? Então ela abriu alguma parte aqui, né, a parte bem pegando aqui, o temporal, enfim, um corte bem profundo aqui na cabeça e um sangramento bem espontâneo, bem vivo no chão. E aí, gente, vamos ligar a SAMU, e ela tinha convênio. Então, vamos ligar para o convênio da paciente. A ambulância do convênio também não chegou, tá? Então, é nesse momento que você tem que ter um parceiro de resgate no seu consultório. Então, tem aquele cartão, faça contato antes, você faz, quanto custa, né? E aí vocês vão aprender que tem resgate com o médico presente e sem o médico. Então, tudo isso vocês já vão combinar com a empresa, certo? E essa dica vale muito. E esse telefone, gente, ele tem que estar acessível para sua secretária, para você, para todo mundo da clínica. E aí, se acontecer a situação, quem vai ligar? Quem é o responsável em ligar na sua clínica? Porque quem liga tem que dar todas as informações do paciente. O que aconteceu, como é que o paciente está, qual foi o momento, a hora. Isso é legal também, a gente aprender como realizar a comunicação numa situação de emergência. Tá? Não dá para ligar desesperado, tá passando mal, tá isso, aquilo. O serviço pode achar até que é um trote. Então a gente tem que ligar com exatidão, passar todos os sinais vitais do paciente, passar tudo direitinho. Tá? Isso é muito importante. Por isso que manter a calma também é importante. E eu garanto para você que se você tiver treinamento, você vai manter a calma. Gente, eu me lembro da minha primeira emergência médica. Eu era aluna de graduação e eu não mantive a calma. Eu mais atrapalhei do que ajudei. Tá? Então, manter a calma, gente, é essencial. Bruna, hoje você mantém a calma? Mantém. Porque eu tenho treinamento. Porque, ainda mais, hoje eu atendo em diversos locais. Quando eu estou com a minha equipe atendendo, que é essa equipe que eu contei para vocês que é treinada, nossa, eu mantenho a calma com 100%. Às vezes, quando você está num ambiente que não é aquele ambiente apropriado, né? Mas eu estou sempre conversando com o pessoal, vamos fazer um treinamento. Eu mantenho a calma, mas é claro que eu não me sinto tão segura. Então, você está num local que tem estrutura e equipe vai fazer com que você mantenha mais ainda a calma. Eu já passei por uma situação onde eu fui chamada, né, era uma clínica, e eu não estava naquele local de atendimento, estava em outro local, em outra clínica, e aí os colegas, sabendo dessa minha expertise, chama a Bruna, a paciente está passando mal. Eu cheguei no local.
Gente, as pessoas que estavam ali mais me atrapalharam do que me ajudaram. E todos eram dentistas. Então, assim, não tem coisa pior do que você realmente não ter pessoas preparadas ao seu lado e você também não está preparada. Mas como eu estava preparada, eu fui, não, ó, fulano, obrigada aí pela ajuda, por favor, se retira. Então, um ou outro que estava em assim, mais condições foram os que me ajudaram. Então, isso é muito importante, isso é muito sério. Né? Então, eu já passei para vocês alguns equipamentos que vocês precisam ter. Algo que é muito importante também, acho que vai ficar para uma próxima, é manejo de vias aéreas. Para fazer manejo de vias aéreas, e é algo que a gente precisa aprender, são outros equipamentos também que vão entrar aí na sua lista. E aí, já fez a sua listinha? Já começou a anotar o que você precisa comprar? Tem alguma dúvida, algo que eu possa te ajudar? Entre em contato conosco, estamos aqui para te ajudar. E não se esqueça, já já uma próxima aula te ajudando cada vez mais a ser um dentista ilimitado.